Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo da palavra do Senhor, no capítulo 3 de Apocalipse, ele é um tanto revelador. E ele é justamente para a nossa época. Diga-se de passagem que o livro do Apocalipse é o livro das revelações para a nossa época. Hoje, lendo o livro do Apocalipse, nós vamos ler um livro contemporâneo. E pode ter certeza, de muitas revelações e atualíssimos. E nós vamos ver aí as coisas acontecendo para a glória do Senhor. Em especial aqui, nessa oportunidade, no capítulo 2 e o capítulo 3, ele trata das 7 igrejas do Apocalipse. E quando observamos cada uma das igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nós vamos observar que são 7 tipos de igrejas onde Deus se dirige a elas. E nós sabemos que esses 7 modelos de igrejas, elas são comparadas a todas as igrejas evangélicas da nossa época. Cada uma delas, tanto Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, cada uma delas tiveram a sua época na história, como elas também são tipos de igrejas da nossa época. E olhando para elas, nós vamos observar que na nossa época são inúmeras denominações. E todas essas denominações por todo o globo terrestre se encaixa em uma delas. Aleluia! E o interessante da palavra de Deus, que o nosso Deus ele é perfeito e por isso ele usa o número 7, onde ele quer atingir, melhorando a frase, onde ele quer alcançar, aleluia, o socorro, onde ele quer atrair a atenção para ele das igrejas que tiveram a sua época ou então são da nossa época. Se você estudar particularmente cada uma delas, você vai encontrar observações do próprio Deus, orientações do próprio Deus, saídas, escapes, vitórias do próprio Deus para as 7 igrejas, cada uma participando, fazendo parte de suas próprias características. É interessante que venhamos estudar a Bíblia. E agora, trazendo aqui as 7 igrejas do livro do Apocalipse. Só para você entender, quando olhamos do capítulo 2 ao capítulo 4, nós temos aqui o relato de Deus para as 7 igrejas. Logo, nós entendemos que lá no versículo 20 do capítulo 3, está dentro do contexto geral. Quando Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato, ele está falando do contexto geral das 7 igrejas. É só você observar como é que Deus começa a falar com cada uma delas e como é que Deus termina falando com cada uma delas. Melhor dizendo, como é que Jesus fala com elas. Para nós entendermos, os capítulos na Bíblia, eles foram inseridos por Stephen Langton
no início do século XIII, depois de Cristo. Era um francês e ele colocou nos escritos bíblicos capítulos, somente capítulos. E 300 anos depois, no século XVI, outro francês, Robert Estienne, no ano 1553, ele colocou os versículos na Bíblia. Foi aí que nós encontramos divisões por capítulos, por versículos, e logo a seguir epígrafes, trazendo uma melhor compreensão, uma melhor memorização, um melhor mapeamento, e acreditamos que esses homens foram usados por Deus para que pudéssemos compreender melhor e memorizar melhor a palavra de Deus, que é totalmente inspirada por Deus. Inclusive, esses homens foram usados para inserir capítulos e versículos. Mas para que você entenda o versículo 20 do capítulo 3 de Apocalipse, nós vamos observar que são 51 frases. Quando Jesus fala a primeira igreja, a igreja de Éfeso, e ele vai falando as igrejas e termina lá dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, na frase de número 51. É tudo junto. Vieram os capítulos, vieram os versículos para que se compreendesse melhor. Mas o versículo 20 está dentro do contexto geral das 7 igrejas. Onde queremos chegar? Para entendermos, precisamos estudar. E Jesus, em cada uma das 7 igrejas, ele começa dizendo, Jesus começa falando ao anjo da igreja. Em todas as 7, ao anjo, ao anjo, ao anjo, e em todas as 7, ao anjo. E nós sabemos que anjo é o pastor da igreja. E como sempre falo aqui, com o pastor ninguém se mete. Com o pastor não se mexe. Com o pastor não se levanta motim. Com o pastor é Deus que trata. Aleluia. E a Bíblia começa falando ao pastor de cada igreja. Logo eu entendo que Jesus dá todas as informações ao líder. Jesus dá todos os instrumentos ao pastor. Jesus delega a autoridade ao pastor. Jesus orienta o pastor. Jesus envia o poder do Espírito Santo à igreja, trazendo recursos infinitos à igreja, trazendo soluções à igreja, trazendo vitórias à igreja, através da liderança do pastor. Se você observar, você vai ver que em todas as 7 igrejas estão lá as orientações de maneiras específicas para Deus tratar o problema de cada uma, de determinada igreja em especial. É só observar. E você vai ver que não haverá desculpas, porque as 7 igrejas do Apocalipse trata de um assunto atualíssimo. E quando nós observamos as bênçãos, nós observamos o socorro, as repreensões, a saída, a necessidade de arrependimento, a necessidade de restauração, a necessidade de reconstrução, de voltar, de refazer, nós vamos entender que a complexidade chamada igreja é muito grande, mas que Deus sempre deu o escape, Deus sempre deu a orientação. Aleluia! Ninguém poderá dizer, não sabia, Deus não me falou. Está aqui na palavra de Deus. E o interessante das 7 igrejas é que Jesus começa a falar, em primeiro lugar, ao pastor.
ao anjo, ele começa a falar. E em todas as 7, o Senhor termina o texto de cada uma das igrejas específicas, dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Num primeiro momento, toda a direção, toda a orientação à figura do pastor. Mas num último momento, o apelo para o indivíduo. Quem tem ouvidos, ouça. E aí cabe uma pergunta para que você que está me ouvindo tire as suas conclusões. Por que, em primeiro lugar, a orientação vem para a liderança? E num segundo momento, para o coletivo? Tire você as conclusões. Eu quero entender que Deus preserva o livre-arbítrio. E ninguém pode ser dominado por ninguém. Todo cristão que quer alcançar a salvação, que quer alcançar o arrebatamento, deve estudar a Bíblia. Porque Jesus fala ao pastor e termina falando à igreja. Jesus não exclui a figura do pastor quando fala coletivamente para a igreja. Não. Mas ele também se revela ao coletivo, porque ele quer apelar para o livre-arbítrio, significando dizer que ninguém vai poder dizer: eu fui enganado por esse, fui enganado por aquele. A palavra é reveladora. Jesus quer salvar em meio às crises, aleluia, institucionais, em meio a crises religiosas, em meio a crises no meio das igrejas, que é disso que trata as igrejas, do livro do Apocalipse. Deus tem a solução para o indivíduo. E prova aos senhores, porque o versículo 20 do capítulo de número 3, a Bíblia me revela que Jesus está na porta do lado de fora. Jesus está batendo na porta da igreja do lado de fora. A epígrafe aqui é Laodiceia, a igreja morna. Mas quando não se tem epígrafe, quando não se tem versículos nem capítulos, está fazendo parte do contexto das 7. Está fazendo parte do contexto de todas as igrejas que se julgam evangélicas. Jesus, num último momento, podemos assim dizer, nos últimos passos das igrejas evangélicas na terra, está batendo na porta do lado de fora. Olha o que o texto diz: eis que estou à porta e bato. Ele não está dentro batendo para ser ouvido, ele está do lado batendo para chamar a atenção daquele que tiver ouvidos espirituais. Quando eu observo aqui no versículo 20 que Jesus está do lado de fora batendo, apelando a atenção de quem for espiritual, eu passo a compreender que não querem mais Jesus dentro. Aleluia. Que as técnicas humanas estão predominando. Aleluia. Que as liturgias, que os modismos, que os amuletos, que as superstições estão predominando. Aleluia. E onde não existe mais a direção do Espírito Santo de Deus. Vou melhorar a frase. Onde não existe mais liberdade para pregar a palavra. Vou melhorar. Onde não existe mais liberdade do Espírito Santo agir, o Espírito Santo bate do lado de fora, procurando para ver se alguém abre. Como diz o texto: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele bate na instituição. E agora está falando do abrir a porta individual. Aleluia! Do abrir a porta pessoal, lembrando sempre
do livre-arbítrio que Deus não tira de ninguém, desde o pastor ao zelador da igreja. Aleluia! E a Bíblia está dizendo: entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aleluia! Quando observamos esse texto aqui, nós vamos entender que nós estamos já no tempo do fim. Observe, estude você, tire as suas conclusões, leve para a oração que você está ouvindo agora e peça para Deus testificar do que você está ouvindo. Vem de Deus ou não vem? Porque diz a minha Bíblia que os verdadeiros adoradores adorarão o Senhor em espírito e em verdade. Veja, os senhores, em nenhum momento é excluído o pastor. Em nenhum momento é excluída a figura da igreja. Ao contrário, todos esses eventos são dados dentro do contexto igreja. Aleluia! É claro que o apelo final de Jesus é para o indivíduo, aquele que se alertar, aquele que se despertar, aquele que atentar para as últimas coisas, que é o que quer dizer Apocalipse, revelação das últimas coisas, aquele que atentar para a palavra de Deus. Queridos, as coisas estão ficando difíceis, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor procura nessa última hora, quem tem ouvidos espirituais, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É necessário ter comunhão com Jesus, louvado seja o nome do Senhor, é necessário se aproximar de Deus, louvado seja o nome do Senhor, é necessário ouvir a chamada divina, é necessário, aleluia, ter um comprometimento com Deus, deixarmos de sermos crentes sociais e nos tornarmos cristãos de verdade, aonde quer que a gente esteja, ter os ouvidos espirituais, para quando Jesus estiver batendo na porta, nós escutarmos a voz do Espírito Santo e prontamente estarmos para sempre com Jesus nos ares. Leve em oração essa situação, essa palavra, e deixe Jesus testificar ao teu coração que nós já estamos no tempo de fim, é já a última hora, aleluia, e a trombeta vai soar somente para aqueles que tiverem ouvidos espirituais, aqueles que escutarem o bater da porta. Receba essa palavra em o nome de Jesus.